vamos falar de Supremo, aparentemente, diga. Pergunta sobre isso também aqui, né? Porque, na verdade, pergunta não. O Nelson Azevedo faz uma crítica, ele diz, os ministros do Supremo nunca tentaram conter os arroubos de Moraes, agora é tarde, porque a gente começou dizendo que só 6 dos 11 estavam no jantar de ontem, né? E ele faz essa crítica aqui, dizendo que não houve tentativas de conter arroubos e que talvez seja isso na visão dele. Tem uma coisa que eu tenho falado esses dias que eu acho um certo espanto. Olha, eu já falei isso aqui mais de uma vez e a gente tem conversado muito sobre isso. Gente, Alexandre de Moraes é punitivista. Ele é um ministro punitivista. Ele é um ministro conservador. Ele é um ministro conservador. Eu não falo que o Alexandre é um típico membro do PRP paulista, do Partido Republicano Paulista, que é o partido de São Paulo. Você pode tirar já o fone de ouvido. Eu não falo esse tipo de coisa à toa. Ele é um ministro punitivista. Ele é um ministro draconiano, entende? Ele usa com muito rigor as leis à disposição na cartilha dele, entende? Ele é um cara que fez carreira. Gente, vamos voltar. O que é Alexandre de Moraes? Qual é a história de Alexandre de Moraes? Ele começa com procurador. Procurador é o sujeito, dentre as muitas maneiras de você ser advogado, procurador é o sujeito cujo trabalho é mandar prender as pessoas, tá? Esse é o trabalho de procurador. O procurador é o antônimo do criminalista. Enquanto o criminalista está trabalhando, o advogado criminalista está trabalhando para soltar as pessoas, o procurador está fazendo o máximo para prender as pessoas. É isso o trabalho dele. Aí ele, de procurador, vira o quê? Secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Secretário de Segurança é o quê? É o chefe da polícia. É o chefe da polícia. Aí ele vai virar o quê? Ministro da Justiça do Brasil. O que é o ministro da Justiça? O chefe da polícia. O chefe da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e tudo mais. Essa é a cabeça de Alexandre de Moraes. A direita toda aplaudiu quando Michel Temer fez dele o ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque queria um punitivista, porque queria um cara rigoroso, porque a direita costuma gostar desse tipo de personagem. Só não está gostando nesse momento porque o alvo é de direita. Agora, é absolutamente acidental. O Alexandre não está sendo em nada distinto do que ele sempre foi. Ele está sendo o Alexandre que o Alexandre sempre foi. Ele é um cara rigorosíssimo. A gente provavelmente não tem no Supremo nenhum ministro tão rigoroso e tão austero e tão draconiano quanto Alexandre de Moraes. Agora... E autoritário. Sim. Como todo conservador. Sim, autoritário. E daí vem essa coisa da concentração, da tendência que ele ficar concentrando poder. Historiador do futuro, Dória, liberdade de expressão é cláusula pétrea. E quem a Constituição diz que interpreta a Constituição? O Supremo. A gente não foge disso, gente. O Supremo não é só Alexandre de Moraes. Claro. O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado que tem 11 ministros. Querer ficar reduzindo tudo ao Alexandre de Moraes é uma coisa muito curiosa. Você tem várias... Aliás, a gente vai falar disso agora. A gente vai ter um monte de divergências do Alexandre de Moraes dentro do Supremo. Ia perguntar para o Pedro o que ele acha que aconteceu ali para ter um quórum tão baixo nesse jantar. Cara, o que eu acho que está acontecendo? 6 de 11 é um quórum baixo, né? Não, é claro que é um quórum baixo. E as informações que a gente tem é que o Fachin só foi porque, como o Fachin era um convite do presidente da República para um jantar em desagravo ao Alexandre, o Fachin, o próximo presidente da corte, o Fachin sentiu que... o Fachin sentiu que... institucionalmente ele tinha que ir, porque ele é o próximo presidente da corte e o vice vai ser o Alexandre. Então, ele sentiu que ele não tinha muita escolha, ele não podia recusar esse convite do presidente da República, mas ele não queria ir para o jantar de desagravo do Alexandre. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte, o Alexandre está forçando a mão há muito tempo. Ele está forçando a mão há muito tempo. Os inquéritos secretos, os 2 inquéritos secretos já tinham que ter sido fechados. A gente está num governo que não tem nada de autoritário, entende? Eu acho que o governo é medíocre, o governo Lula. Mas ele não tem nada de autoritário, não tem nada de ameaça à democracia. Não faz nenhum tipo de sentido. Eu acho que existe uma postura do Alexandre de cercear a voz de pessoas demais
na internet brasileira. E a impressão que passa, veja, a gente não está ainda com informação que venha de dentro do Supremo sobre o que está acontecendo. Mas a impressão que eu tenho é que os ministros estão começando a querer passar o recado para Alexandre do tipo, fecha esse troço desse inquérito, entendeu? Para com esse negócio, entendeu? Tem limite para você... Tem limite para você agir desse jeito. Agora... A gente não pode ser... O diabo dessa maneira de discutir política nas redes sociais é o seguinte, é que aí é como se fosse tudo um pacote. Se você acha que o Alexandre é autoritário, você acha que Bolsonaro é inocente. E não! Bolsonaro é culpado pelo crime pelo qual ele vai ser condenado. Essas duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Alexandre de Moraes é autoritário? É. Alexandre de Moraes quebra a lei? Não. Juízes no Brasil têm o poder de fazer o que o Alexandre está fazendo. Ainda mais juiz de Suprema Corte. E o Bolsonaro não tem nada de inocente. Ele tentou dar um golpe militar no Brasil. Esse cara precisa ser condenado, tá? O inquérito da Polícia Federal está farto de provas, farto de evidências, e é isso. E essas coisas são todas verdade ao mesmo tempo. O Alexandre não está violando a lei. Ele tem o poder de fazer isso porque juízes têm poder demais e têm latitude demais para cercear direitos fundamentais no Brasil. E tem mais, tá? Eu acho que o Alexandre é autoritário, eu acho que ele pega muito pesado, eu acho que ele é punitivista, eu acho que ele é draconiano. Nas medidas cautelares do Bolsonaro, ele pegou leve. Fosse qualquer outro réu, o cara tinha pego uma prisão preventiva. Porque, olha, bancar um filho ao custo de R$2 milhões para o cara fazer lobby no exterior, para pegar uma nação estrangeira, para punir o Brasil coletivamente, os brasileiros coletivamente, para tentar interferir num processo judicial, isso é caso clássico de prisão preventiva, tá? Só não foi preso o Bolsonaro porque só querem prender existe um pacto dentro do Supremo que o Bolsonaro só vai ser preso depois do trânsito em julgado. É isso mesmo. Agora... Existe é engraçado isso, né? Essa coisa do preto e branco que você está falando, né? Essa coisa de jogo de soma zero. Porque o Alexandre de Moraes, ele não é de esquerda, pelo contrário, ele tem horror de esquerda. Ninguém se lembra dele queimando lá Jardineiro paraguaio, sim. Isso, ela queimando lá o Jardim das Maconhas. Devia estar com um cheiro maravilhoso. Com facão na mão, assim. Isso, quer dizer, ele é provavelmente, numa outra chave, o ministro mais conservador do Supremo Tribunal Federal, numa chave diferente, por exemplo, do último nomeado do ministro terrivelmente evangélico. Mas certamente o ministro terrivelmente evangélico e o Alexandre de Moraes convergem em muita coisa em matéria penal. Isso que é uma coisa engraçada, né? Agora, existe uma resistência dentro do Supremo Tribunal Federal que vai crescente, que não é contra o fato dele ser anti-bolsonarista. É pelo fato dele ser conservador, dele ser punitivista demais. E essa resistência crescente que tem dentro do Supremo é uma resistência liberal, na verdade, entendeu? Que é representada liberal ou democrática, não que vocês queiram dar. É gente que está, digamos, à esquerda, ideologicamente, do Alexandre de Moraes. E aí você pode incluir o ministro Edson Fachin, você pode incluir a ministra Carmen Lúcia, né? Em tese, você pode incluir até o próprio Barroso. Mas o Barroso, do ponto de vista institucional, ele está do lado do Alexandre de Moraes por causa da tentativa de golpe de Estado e por questões políticas. Mas eu não acredito que, do ponto de vista ideológico, o Barroso está longe de apoiar isso. É uma questão de um apoio que se explica pelas circunstâncias políticas, mas que em épocas normais não aconteceria, entendeu? E aí é que está. Eu acho que também existe uma ideia de que com a subida ao Fachin, e eu acho que tem muitos juristas que estão apostando na subida do Fachin à presidência do Supremo Tribunal Federal, para tentar dar um basta, dar uma segurada no Alexandre de Moraes. Tá? Agora, as pessoas têm que botar na cabeça o seguinte: esse movimento será impossível enquanto você não punir os golpistas. Enquanto não se punir os golpistas e se restabelecer um mínimo de normalidade na política brasileira, a gente não vai conseguir discutir Alexandre de Moraes, a gente não vai conseguir rediscutir o papel do judiciário ou o desenho do judiciário, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente é prisioneiro desse negócio. Aquilo tudo que os bolsonaristas querem que aconteça, quer dizer, tirando o golpe de Estado, porque no fundo
Os radicais, esses 10% de radicais, continuam golpistas, tá? A gente não consegue rediscutir nada, a gente sempre volta para o mesmo problema. A gente não consegue rediscutir a disfuncionalidade do sistema político porque a gente está sempre refém de alguma ameaça golpista. E agora estava passando e agora a gente tem a ameaça do golpe vindo de fora através da coação de uma intervenção de uma potência estrangeira. A gente volta para estaca zero. O historiador do futuro se vira e fala, ele pegou leves referindo ao Alexandre, dá entrevista é crime agora? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Durante a eleição de 2018, Lula estava preso, tinha sido recém-preso, não era uma prisão definitiva, porque ele não tinha passado ainda pelo trânsito em julgado, ou seja, ele ainda tinha recurso. Ele estava preso. A Folha de São Paulo e a Veja quiseram entrevistá-lo. E o ministro Ricardo Lewandowski deu a permissão, e aí quem estava como presidente interino da corte naquele momento era o ministro Luiz Fux, e proibiu a entrevista. Lula foi proibido de entrevistar. Aí você vai se virar e falar, mas ele estava preso, mas eu acho que você não está entendendo o que é uma medida cautelar. Uma medida cautelar é essencialmente uma prisão. Tá certo? É uma prisão cautelar. Não, sim, mas a única coisa que não... Quando você faz isso... de liberdade, né? A única coisa que não foi, que o ministro não tirou, a única coisa que o ministro não tirou foi o direito de ir e vir do presidente Bolsonaro. Ele continua podendo transitar por Brasília. Ele não pode sair de um arco muito grande, porque de noite ele tem que estar em casa. Mas entenda que o Bolsonaro já está numa circunstância de prisão relaxada. Então, eu não estou dizendo que eu acho legal e bonitinho proibir o Bolsonaro de dar entrevista, não, porque eu não acho. Eu acho que Bolsonaro devia ter o direito de dar entrevista e que nós, jornalistas, deveríamos ter o direito de poder entrevistar um ex-presidente da República que está sendo julgado por um golpe de Estado. Eu acho que as coisas que ele tem para falar são de interesse público. Isso posto, não existe, na medida de proibição do Alexandre de Moraes ao Bolsonaro de dar entrevista, nada que seja inédito. Aconteceu com o então ex-presidente Lula em circunstâncias muito similares por uma decisão do ministro Luiz Fux, tá? Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.